Bom dia, o canal Alicerce da Fé chega até você trazendo mais uma reflexão bíblica. O ano passado, no mês de novembro, mais precisamente no dia 9, aconteceu a tragédia que matou o pastor Myles Monroe juntamente com sua esposa e algumas outras pessoas. Portanto, nesse mês, dia 9, está fazendo um ano da morte desse grande homem de Deus e eu resolvi gravar 5 vídeos com aquilo que eu aprendi com o pastor Myles Monroe. Obviamente que eu aprendi muito mais coisas, mas tentarei resumir em 5 vídeos aquilo que de mais essencial tocou o meu coração. A primeira lição que eu aprendi com Myles Monroe tem a ver com propósito, tem a ver com significado de vida. Vida sem propósito é uma vida vazia, é uma vida sem ter porquê. O pastor Myles, ele veio resgatando o conceito de propósito. Se tem uma expressão bem banalizada no meio evangélico, no meio cristão, é a expressão Deus tem um propósito para a sua vida. Eu imagino que você, é bem provável, tenha ouvido isto a respeito da sua própria vida. Alguém chega para você e diz, Deus tem um propósito para a sua vida, para a minha vida. Essa expressão ela ficou assim, um pouco banalizada ao longo dos anos, ao longo das décadas, na vida das pessoas. E o pastor Myles ele veio resgatando esse conceito, resgatando essa afirmação. De que forma que ele fez isso? Obviamente que Deus tem um propósito para a vida de cada ser humano, para a minha vida, para a sua vida. Eu sou de uma época, na minha denominação, onde eu sempre congreguei, onde quando alguém ouvia dizer Deus tem um propósito para a minha vida, quando era um jovem, ele pensava, ou as pessoas pensavam sobre ele, certamente ele será um pastor. Quando era uma moça, alguns diziam, ela vai ser uma cantora. Então observem que eles estavam sempre associando propósito com a vida do ministério. E o pastor Myles ele veio resgatando o conceito de propósito, nos mostrando que não precisa necessariamente ser dessa forma. O propósito de Deus para a sua vida pode estar relacionado com o fato de você ser um bom músico, ser um professor, ser um empresário, saber gerenciar um negócio com agudeza de pensamento, com propriedade, com desenvoltura. O propósito de Deus para a sua vida pode ser você se tornar um excelente médico, advogado. E enfim, o propósito de Deus está relacionado com muitas outras coisas. Então essa foi uma grande sacada do pastor Myles. E outra coisa interessante é que ele vem dizendo o seguinte, não há como você descobrir o propósito de Deus para a sua vida se você não tiver uma vida de relacionamento com Deus. Assim como um equipamento eletrônico, para você saber operá-lo com propriedade, saber operá-lo bem, você precisa de contato com o seu fabricante, e a forma de ter contato com o fabricante do produto é lendo o manual. Da mesma forma, é o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos de estarmos em contato com o Senhor, em contato, em relacionamento com Deus. Então, sem relacionamento com Deus, que é o nosso Criador, o nosso Feitor, nós jamais vamos descobrir o propósito dele para a nossa vida. A segunda coisa referente a propósito é que propósito necessariamente nos fará bem. Ou seja, ao fazermos aquilo que Deus tem para nós, nós sentiremos alegria no coração. Esse é algo interessante, porque muitas pessoas pensam que o propósito vai trazer um pesar no coração, que o propósito entristece. Muito pelo contrário, quando as pessoas estão fazendo aquilo que Deus tem para elas, elas sentem alegria. Então, propósito nos fará bem, nos trará alegria quando ele for executado. Um dos versículos prediletos do pastor Myles é Provérbios, capítulo 19, versículo 21, que nos diz, muitos são os propósitos no coração do homem, mas o propósito do Senhor permanecerá. O propósito do Senhor permanecerá. Você pode até viver sua vida
sem atentar para o propósito do Senhor. Só que ele vai permanecer no seu coração e vai te incomodar de alguma forma. As pessoas, quando estão fazendo um teste vocacional, elas estão de alguma forma tentando descobrir esse propósito. Muitos jovens, quando vão entrar na faculdade, procuram fazer um teste vocacional. O teste vocacional é algo que é interessante porque ele tem a ver com a questão do propósito. Ele pode indicar para você o propósito de Deus para a sua vida, desde que você reconheça que esse propósito não pode se misturar com a noção de mercado de trabalho, por exemplo. Tem muitos jovens que procuram seguir uma profissão que tem a ver exclusivamente com o mercado, não necessariamente com aquilo que eles gostam de fazer. Outros com a influência dos amigos, outros procuram seguir o conselho da família, e aí nós vemos uma família inteira de advogados, uma família inteira de professores, uma família inteira de empresários, como se o propósito fosse algo em série, fosse coletivo, e o propósito é aquilo que mais pode nos individualizar, é aquilo que mais pode nos singularizar. É como a impressão digital. Miles dizia frequentemente que não há ninguém no mundo com a sua impressão digital, ou seja, existe algo tão pessoal, tão peculiar à minha pessoa, que é só eu que vou fazer. E o propósito tem a ver com isso. Para finalizar, uma das principais frases de Miles Monroe é: a maior tragédia da vida não é a morte, mas sim viver uma vida sem propósito. A maior tragédia da vida não é a morte, e sim viver uma vida sem propósito. Se Miles estivesse aqui, ele pudesse dizer, complementar essa frase, eu ousaria até dizer que ele pensaria algo mais. Ele diria: a maior tragédia da vida não é a morte, mesmo quando essa morte vem com cara de tragédia. E foi exatamente o que aconteceu com ele. Ele morreu em uma tragédia, um acidente de avião, mas cumpriu o seu propósito. Viveu 60 anos, escreveu vários livros, influenciou o coração de várias pessoas, tocou toda uma geração. E isso é o que importa, é você viver com propósito, não simplesmente viver pensando que o significado da sua vida, a razão de você estar aqui, é simplesmente crescer, estudar, trabalhar, casar, ter filhos. Muitos só pensam nessa espécie de equação, né? A vida é igual a nascer, crescer, estudar, trabalhar e ter filhos. E é lógico que isso vai acontecer, mas pode acontecer de uma forma bem mais interessante, com significado, com sentido. A busca do sentido, ela tem sido pesquisada, analisada, escrita, falada, pensada por diversos outros pensadores, como Viktor Frankl na sua logoterapia, psiquiatra, que viveu no campo nazista, escreveu um livro extraordinário, Em Busca de Sentido. O fato é que sem sentido a vida não vale a pena. O meu convite para você hoje é que você olhe para dentro de si mesmo, veja se você está vivendo uma vida com significado, uma vida com propósito, uma vida que sai da rotina, uma vida que te singulariza, que faz com que você seja uma pessoa única, porque esta é a proposta de Deus para a sua vida. Deus não quer que sejamos mais um na multidão. Deus nos fez de forma rara, né? Tem até um hino aí, raridade, e é exatamente aquilo ali, né? Nós somos pessoas raras, pessoas que estão aqui vivendo com propósito, devemos ser pessoas vivendo com propósito, pessoas que de fato querem dar toda a honra, toda a glória ao seu Criador. Fica aqui então a primeira lição que eu aprendi com Miles Monroe: uma vida sem propósito, uma vida sem significado. Eu estarei trazendo outras lições desse grande servo de Deus. Muito obrigado, até a próxima, tenha um bom dia.